Fala, meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo. Bom, vamos lá. O que aconteceu com o Bitcoin? Felipe, Bitcoin despencou, afundou, perdi meu suado dinheirinho. Gente, vamos lá. Primeiramente, a gente já tinha cantado que isso aqui era possível, certo? Porque depois da primeira pernada de lateralização, veio a segunda pernada de lateralização e eu disse para vocês que era possível que fizéssemos uma terceira pernada de lateralização. Claro que eu esperava, graficamente falando, que a zona dos 28 mil fizesse qualquer tipo de suporte, né? Já que ela foi anteriormente uma zona que segurou o gráfico, eu imaginei, bom, pode ser que segure aqui, se tiver que cair, a gente vai analisar conforme o gráfico for tocando nessa zona. Isso, de fato, estava dentro da nossa análise, eu falei diversas vezes para vocês ficarem de olho nessa zona. Entretanto, o que aconteceu foi um dump de 7% que jantou não só o suporte da zona dos 28 mil, como também o suporte da zona dos 28.800 e dos 28 mil. Eu esperava também um repique para cima para a gente buscar a liquidez da galerinha que estava shortada aqui e depois continuar caindo. Isso também não aconteceu. Também disse para vocês ficarem de olho e isso também não aconteceu. E por que que isso não aconteceu? Né? Não foi do nada, não foi do além, não foi simplesmente o mercado que estava afim de trollar a gente. Não, pelo contrário. Isso aconteceu basicamente porque a ata do Fed ela não veio legal. No momento que ela não veio legal, após já a formação de um topo do SP, você consegue ver que ele formou um gap aqui. O que acontece geralmente em gaps é que eles costumam fechar, né? Faz esse gap, fecha e volta a subir. É bem comum. Nesse caso, não foi isso que aconteceu aqui. Então ele abriu o gap, isso bem antes da ata, obviamente, e aí ele começou e continuou um processo de queda infinita. E por que isso? Isso aconteceu basicamente porque o tom utilizado na ata do FMC não foi interessante para o mercado. Isso alavancou a curva de juros futuros, o que basicamente retirou o apetite ao risco que o mercado estava. Como é que o mercado estava pensando? O Fed tinha chegado no final do que era o processo de aumento das taxas de juros. O gráfico já havia esticado bastante da curva de juros, né? Feito um trap. Isso aqui foi um trap. Tem gente que opera isso aqui foi um trap. Então todo mundo esperava o seguinte, cara, o mercado agora vai fazer um fundo descendente, talvez um OCOI aqui, e pronto, o Fed vai voltar a descer a taxa de juros e aí o mercado volta a um padrão de tranquilidade, normalidade e fé. Era isso que todo mundo estava esperando. Só que como o mercado geralmente faz, ele trola todo mundo. Mas dessa vez a culpa foi da ata do Fed de fato. Quando a ata do Fed saiu com um tom um pouco mais duro, um pouco mais de olha só, nós não estamos preparados para diminuir taxa de juros até que a inflação ceda o suficiente. Foi o banho de água fria que o mercado tomou. E aí, nesse cenário, a curva de juros futuros subiu, o apetite ao risco diminuiu, Nasdaq caiu, Dow Jones caiu, SP caiu, e aí, amigo, não tem um cenário onde tudo isso aconteça e o Bitcoin continue vivo. Por quê? O que você precisa pensar? No momento de incerteza, qual é a primeira coisa que acontece? Os ativos de risco são os principais prejudicados. Isso é o principal. Se você está num momento que o mercado ele não tem noção do que pode acontecer, os ativos de risco são a primeira coisa que vão tomar um tapa, certo? E Bitcoin é um dos maiores ativos de risco, certo? É um do top 1 ativos de risco hoje tem sido o Bitcoin. Então, naturalmente, por que ele é considerado um ativo de risco? Pelo nível de alavancagem que existe nas suas operações. Então, o Bitcoin é um ativo alavancado porque ele tem uma flutuação semanal muito maior do que outros ativos da sua mesma especificidade. Entretanto, o que a gente precisa analisar nessa situação aqui? Conforme os ativos de risco entraram em um completo choque mundial,
né? Porque não foi só aqui, o mercado como um todo caiu, como eu disse para vocês, e o Bitcoin obviamente passou por essa situação aqui, porque o tom utilizado pelo Fed não foi interessante, os ativos de risco não entraram em uma demanda interessante, e aí todo mundo se desfez de ativos de risco, preferiu se dolarizar, preferiu estar de fora do mercado até que o cenário tivesse melhor para posicionamento, certo? Só que tudo isso ainda corrobora para uma análise gráfica. Você vê que essa marcação aqui já estava aqui no gráfico, porque foi a zona que anteriormente fez o nosso ponto de resistência. Então, para finalizar a situação fundamentalista aqui, a queda ela foi gerada pelo aumento do medo, certo? Que houve na colocação das falas do FMC. Claro, não foi exclusivamente isso. Teve China, teve Coreia, mas eu diria que o ponto principal aqui foi esse. Os diretores do Fed deixando bem claro, olha só, nós não estamos preparados para diminuir a taxa de juros agora, e a gente vai olhar reunião após reunião. E espera-se agora que haja mais um aumento de 0,25 pontos base. Depois do último aumento, o mercado entrou numa hype absurda, achando que tinha acabado. A partir de agora era queda infinita de juros e alta infinita do mercado. Só que isso não foi o que aconteceu e o Fed deixou bem claro de que talvez isso não aconteça, o que significa que estamos já olhando para a próxima reunião, que se não me engano acontece em setembro, com uma visão um pouco mais de aumento de juros, né? Uma visão já não mais tão positiva assim. Como eu sempre digo para vocês, observem mais o que é falado do que o que é mostrado, né? Ou seja, mais o que é falado pelos diretores do FMC do que os dados que estão saindo em si, porque isso, a fala deles tem tido muito mais impacto no mercado, certo? Então, entendendo que esse foi o vilão e a gente não teria como prever isso, quer dizer, a gente poderia ter uma noção, por isso que eu disse para vocês de todas as métricas gráficas que eu estava olhando, por isso que eu disse para vocês que tínhamos sim uma possibilidade clara, uma linha de tendência, cadê o negocinho de mudar a cor disso aqui embaixo? Que tínhamos uma linha de tendência, né? Segurando todos esses fundos aqui, que tínhamos a região dos 28. Então, quer dizer, a gente tinha visões gráficas que era o que podia impedir a gente de tomar um prejuízo maior. Então, se você estava operando aqui nessa zona e tomou um stop aqui, beleza, acontece, faz parte. Você não poderia imaginar que o gráfico ia dampar isso tudo, que você não pode ter segurado uma operação aqui sabendo que tinha dois pontos que foi perdido. Primeiro, a zona de suporte da região dos 28 mil, que fechou abaixo dela nesse candle aqui, certo? Eu tinha dito que não podia fechar abaixo, tocar nela estava tocando direto, não podia fechar abaixo. A partir do momento que fechou abaixo, já era para ter estopado a mínima. Mas se ainda assim você não estopou a mínima, você poderia ter estopado pelo menos o rompimento da linha de tendência, que o gráfico só dampou. Mas claro, isso também aconteceu muito rápido. Eu fui ali no banheiro e voltei, o gráfico já tinha caído 20%. Então, não se culpe pela situação aqui. E principal, toda vez que você vê uma situação como essa no gráfico, duas coisas que eu te recomendo. A primeira, respira fundo. Para pessoas como nós, que não são bilionários, trilionários, nós não criamos esse movimento aqui. Situações como essa são o suprassumo da felicidade. É o momento onde nós temos a possibilidade de nos posicionar de forma mais inteligente possível. Segundo lugar, bota no gráfico semanal e diminui o tempo gráfico. Olha como é que a movimentação que aconteceu nessa semana foi ridícula quando você compara tudo que ainda pode acontecer no Bitcoin. Isso aqui é para te dar paz e calma. Eu entendo que quando a gente lida com dinheiro a coisa é muito mais complicada. E você vê um dump desse, tu abre teu home broker e tá lá menos 30%, respira, bota no semanal e olha que se isso aqui estiver recriando isso aqui, nós estamos mais ou menos aqui, ó. Se o movimento de agora estiver recriando o movimento do passado, e eu acredito que esteja porque eu sou um analista cíclico, nós estamos exatamente aqui. O que significa que ainda tem mais uma alta, possivelmente mais um suporte, e depois nos vemos em $200 mil por unidade no Bitcoin. Felipe, você realmente acredita que isso vai acontecer? Bom, aconteceu 2 vezes e eu prefiro me ater aos ciclos. Canso de falar isso para vocês. No que tange gráficos, agora a gente vai entrar no gráfico, tem coisas boas e ruins pra gente olhar. Obviamente, a gente não vai fazer operações da semana em um cenário onde a incerteza é absurda, né? O short, né, inclusive essa foi a única operação que nós fizemos, porque foi a única operação que de fato confirmou. O short na HBAR foi lindo,
certo? Buscou até a zona de suporte anterior, que é onde, obviamente, eu gosto de shortar. Logo, do mesma forma que caiu, deu um short maneiro pra gente, ela já voltou a subir. Então, quem segurou demais essa operação se ferrou, certo? Como a gente estava usando garfo de chifre aqui, eu preferi pegar só metade do movimento. Eu nem peguei o suporte aqui embaixo. Eu peguei, quando tocou no garfo de chifre, eu já... A GLD, infelizmente, nesse momento, como ela perdeu o triângulo dela, a gente está esperando um reteste nesse fundo para talvez shortar, mas isso aqui não é noção para vocês fazerem, é coisa que eu estou olhando, sendo bem sincero, nem era para eu estar falando disso aqui, era para eu estar falando do Bitcoin. E a Link não tem jeito. 5,50 é compra, é hold, é botar na carteira e esquecer dela. 5,50 da Link. Aqui a gente aproveitou e talvez a gente aproveite mais um pouco perto dessa região dos 6 aqui. Link, quanto mais melhor, sendo bem sincero para mim. Voltando no Bitcoin, né? Inclusive eu vou até tirar essas duas daqui porque acho que eu não vou mexer nelas, a Gabá também já foi. O que a gente tem para observar? Como eu disse, tem uma noção interessante, uma noção boa e uma noção ruim aqui. Qual que é a noção boa, primeiramente? Nós buscamos a zona que anteriormente funcionou como suporte. Perdão, resistência. Resistência, formou suporte, resistência de novo, foi rompida, retestada como suporte. Então, essa zona de 25 mil, como eu tinha dito em vídeos anteriores, era a zona mais importante. E, de fato, ela foi retestada. Isso é bom? Isso é bom. Felipe, isso é um indicador de compra? Então, depende. Eu acho que se você pensar em longo prazo, sim. Se você está pensando em hold, se você está pensando em 2025, sim. Essa zona que o gráfico está agora é extremamente atrativa para que você aumente suas posições de hold. Eu não acho que isso é errado, não. Certo? Até porque hold a gente sabe. Não é para ficar olhando. É para botar um pouquinho aqui, carteira, e deixar lá mais uns dólares para se buscar coisas inferiores. A gente não está pensando aqui em operar esse valor. A gente está pensando em encher a carteira e seguir o método tradicional deste canal. Qual é o método tradicional deste canal? Bitcoin formou suporte, é compra. Como é que eu sei que ele formou suporte? Quando o volume está absurdo em uma zona que anteriormente já foi retestada. Então isso aqui é um suporte? Sim. Observa o RSI como afundou de forma absurda. É um suporte? Sim. É um suporte? Sim. Felipe, e swing trade? Será que não vale a pena? Então, o problema do swing trade nessa zona aqui é que, por mais que ele seja válido, afinal de contas nós estamos operando nesse momento fora da banda de Bollinger, ele pode ocorrer liquidações. Por quê? Porque está todo mundo operando a banda comprada. Isso aqui é óbvio. Suporte, volume, RSI, isso aqui está em uma zona de suporte. Retestada, batida, lacrada. Então, é um convite para qualquer tipo de exchange jogar o gráfico mais abaixo e voltar a subir. E no que jogou o gráfico mais abaixo, tu vai perder a tua operação de swing trade, sim. Porque numa variação de 7% do Bitcoin, teve cripto perdendo 30%, 40%. Então, se você está operando lá qualquer outra cripto da vida, você e mais 85% das pessoas que estão operando nesse gráfico, nesse cenário aqui, tu vai lá, bota tua compra para uma exchange da vida querer jogar isso aqui para baixo e voltar a subir, não custa nada. Por isso que eu digo, o holder, beleza, ele vai comprar aqui, ele vai tirar da corretora, ele vai deitar para dormir, porque ele só tá ligando para 2025. Então ele quer comprar onde o mercado forma suporte, e ele tá certo. O problema é que o swing trader aqui tem que entender que é uma zona de risco. É uma zona que o risco-retorno é extremamente atrativo, afinal de contas, volto a dizer, nós estamos operando abaixo das bandas de Bollinger, certo? Com volume extremamente atrativo e um RSI em zona de sobrevenda. Então, quer dizer, todos os indicativos de que isso aqui vai buscar pelo menos a linha de tendência pela parte de baixo, região ali dos 28.500. Pelo menos 28.500 tende a ser retestado. É bonito? É. Vale a pena? Vale. É uma operação legal? É. Inclusive, se fechar nesse martelinho aqui, vale sim. O problema é, você tem que manter na sua cabecinha que isso aqui também é um convite para que exchanges, operadores de mercado, dumpem isso aqui, joguem o gráfico mais para baixo, liquidem essa galera toda e voltem a subir. Porque nesse momento, o mercado está todo olhando para uma mesma direção, que é a direção do pullback. Beleza? Todo mundo que tinha que vender já vendeu aqui. O problema é, nesse momento que está todo mundo olhando para alta, pode ser que eles queiram vender mais um pouco para liquidar essa galera.
Aí, amigão, é você botar na sua mente que isso é possível, entender se você tem a capacidade de lidar com mais loss, com mais um stop e operar baseado na sua capacidade de entendimento, certo? Outra coisa que pode acontecer, então esse é o cenário positivo, né? Onde nós retestamos a zona dos 25 mil e possivelmente buscaríamos pelo menos a zona entre 28 mil, 28.500 e 29 mil, que seria um reteste dessa linha de tendência pela parte de baixo, certo? Isso é possível pra caramba. Né? Semelhantemente, a região da média de 20 aqui, né? Um retoque nela para a parte de baixo, de repente até deixando uma outra oportunidade de short. O problema é o seguinte também, nós formamos uma primeira pernada de impulsão e formamos uma segunda pernada de impulsão maior do que a anterior. O que isso aqui parece para vocês? Eu vou dar 10 segundos para que vocês tentem imaginar qual é a próxima coisa que o gráfico pode desenhar. Mentira, não vou dar 10 segundos não. É uma terceira pernada de impulsão formando um OKI. Se isso eventualmente acontecer, o gráfico tem um alvo agora dentro da operação padrão do OKI próximo a 18 mil dólares por unidade, que inclusive é um topo anterior que também foi rompido. Então eu preciso que você entenda que isso também é possível. Lembra, o nosso método de análise aqui é analisar todos os cenários possíveis e aquele cenário que confirmar, a gente vai se posicionar. Tanto que eu disse para vocês dessa linha de tendência, disse desse suporte, e por isso nós estávamos tentando comprar o topo, tentando comprar esse fundo aqui e vender esse topo aqui. Por quê? Quando saímos no stop aqui das nossas operações futuras, a gente saiu no stop minúsculo. Quem manteve a operação aqui chorou e chorou muito. Então a gente não quer vender o fundo, a gente não quer vender aqui, a gente quer vender aqui para pegar o máximo de movimento possível. Foi o que nós fizemos durante muito tempo, porque nesse vai e vem aqui a gente acertou muitas operações. No momento que perdemos essa linha de tendência aqui, era para ficar de fora até que o mercado fizesse um pullback ou estabelecesse uma nova zona de suporte, que é o que nós estamos fazendo agora, analisando uma possibilidade de entrada aqui, entendendo o risco que nós corremos. Só que nesse cenário, como nós fizemos uma primeira pernada de impulsão, e uma segunda pernada de impulsão, podemos formar uma terceira sim, e aí formando um OKI perfeito, o que obviamente coloca o gráfico em extremo risco. Por quê que isso também é possível? Pelo simples fato de que a linha de tendência pode funcionar como resistência a partir de agora. Então, nós temos a resistência em 28.500, isso já é graficamente falando, né? É uma zona de resistência e ela pode ser retestada. O problema é, se ela for retestada e segurar, aí é uma confirmação de uma terceira pernada de queda, né? Seria o terceiro ombro, que obviamente colocaria a nossa visão de gráfico muito mais lá para baixo, certo? Então, essa é a parte ruim. No mais, eu acho que o que a gente tem disponível hoje é o pullback até a zona dos 28.500. Isso hoje é o que maior tem probabilidade de acontecer. Então, até lá, talvez a gente possa pegar operações melhores. Eu estou de olho em compras, tanto no rompimento desse candle, quanto na mínima desse candle aqui. Eu gosto muito de operar isso. Por quê? Se esse candle aqui fechar como um martelinho, fechar como um candle de reversão, é bem provável que o próximo candle venha rompendo a mínima dele para liquidar todo mundo, busque a mínima desse candle aqui, essa agulha aqui, e depois volte a subir. Isso é muito comum de acontecer. Então, se isso acontecer, eu quero estar posicionado sim. Ele vai fazer isso aqui, aí fechou nesse candle aqui, ele dá uma rompidinha para cima, pega o long de todo mundo, ele desce, toca lá embaixo, na base da agulha, e aí sim volta a subir. Isso é possível acontecer? Eu já vi 1 milhão de vezes. Então, não deixaremos de operar o máximo da agulha, se obviamente ela confirmar, ou seja, fechar acima, né? Lembra do que eu disse? Não vale apenas romper, ela tem que romper e fechar acima com um candle muito volumoso, que a gente vai querer operar o rompimento desse candle, ou a gente vai querer pegar a mínima desse candle aqui. Pelo menos é isso que eu estou de olho agora. Mas acima de tudo, atenção nesses dois pontos. É extremamente importante que você entenda que o Bitcoin corre risco agora e o risco é muito maior do que apenas no Bitcoin, é um risco macro, certo?
Mas é isso. Deixa o seu like, segue se você não é inscrito. E se você teve dificuldade de operar aqui, não esquece de olhar o link na descrição. É feito para que você faça decisões muito maiores e muito melhores com o seu dinheiro. Valeu, tamo junto.